Bom, e a gente começa essa edição já conversando com o Elivaldo Barbosa, que a gente já vai conversar aqui sobre eleições, um domingo decisivo, né, de muitas emoções aqui para o Brasil inteiro, para os eleitores do Piauí, como também do Brasil, né, Elivaldo? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia para você. Uma excelente semana, um dia histórico para o país, com repercussão no mundo inteiro. Foi a eleição mais equilibrada da história do país. Superou a de 2014, pela diferença ali muito apertada, 1% apenas. O candidato vencedor, o ex-presidente Lula, chegou a 50,9%, ou seja, não chegou a 51%, e Bolsonaro ficou com 49,10 pontos percentuais, uma diferença pouco mais de 2 milhões de votos. Por aí você pode tirar quanto foi equilibrada a disputa, muito emocionante, gerou muitas emoções e resultou, eu diria, apesar do equilíbrio, da imprevisibilidade durante todo o processo de votação e até mesmo de totalização dos votos, mas de certo modo, Nayara, expressou bem como foi a pré-campanha e até mesmo a campanha. A gente percebia na média das pesquisas, os principais institutos sempre dando a dianteira ao ex-presidente Lula. Sempre foi assim. Em momento algum, os principais institutos de pesquisa projetavam vitória de Bolsonaro. Ele cresceu bastante no curso da campanha, principalmente. Surpreendeu até no desempenho do primeiro turno, que a estratégia de Lula era vencer o pleito já no primeiro turno, não conseguiu. Foi para o segundo, numa campanha até longa, quase um mês de outubro, um mês e 5 semanas praticamente. Então, foi no primeiro domingo e no último domingo. Foi um período, de certa forma, significativo, mas que deu a vitória, ainda que muito apertada, seguindo a lógica das pesquisas e do que foi a campanha no país. Olha aí, 50,90%, né, para o presidente eleito Lula e 49,10% aí para o atual presidente Jair Bolsonaro, 100% das sessões totalizadas. E as sessões eleitorais, elas foram fechadas às 5 horas da tarde. Depois disso, foi hora de voltar para casa, né, e aguardar o resultado final desta eleição. Aos poucos, os eleitores iniciaram o retorno para casa ainda no domingo. A população foi beneficiada pelo decreto estadual que garantiu o passe livre de ida e volta no deslocamento de quem mora longe do domicílio eleitoral. Valdenir votou em São Pedro do Piauí. Ela economizou mais de R$50 por não pagar as passagens, mas reclamou da superlotação presente nos ônibus. Foi muito bem, só que os ônibus muito lotados, mal dava para a gente ficar. E muita gente reclamando porque não tinha ônibus suficiente, tinha que esperar quase 2 horas para pegar ônibus. Com o fim da votação, o Tribunal Regional Eleitoral se pronunciou logo no começo da noite, afirmando que as eleições foram tranquilas neste segundo turno no estado do Piauí. Tivemos eleições tranquilas, sem qualquer alteração, e isso é um testemunho da maturidade da gente piauiense para diante de situações até difíceis, porque nós tivemos uma eleição profundamente polarizada, né, com muitos problemas, e podemos conduzir sem que tivéssemos adentrado em situações graves. Segundo o procurador regional eleitoral do Piauí, ao todo foram 7 registros de crimes eleitorais, desde fotos na hora da votação, derrame de santinhos e prisão por transporte irregular de eleitores. 78 ocorrências foram registradas com urnas eletrônicas, 50 foram substituídas. Ainda de acordo com o procurador, eleitores não foram prejudicados com a fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O superintendente, inspetor Moreno, inclusive, relatou os casos que ocorreram aqui no Piauí, casos de autuações normais. Ele, inclusive, citou, deixou claro que houve uma preocupação com criminosos que poderiam aproveitar o dia da eleição, né, inclusive traficantes de drogas, para trazer droga ao estado do Piauí, aproveitando que poderia haver uma facilitação, já que a Polícia Rodoviária Federal não iria parar nenhum carro, né? Então, obviamente, esses carros suspeitos teria que ser parado
E eu, como procurador regional eleitoral, disse para ele o seguinte, que é assim que a Polícia Rodoviária tinha que agir, e tem que agir. O governador eleito, Rafael Fonteles, chegou a se reunir com o desembargador Erivan Lopes e com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Moreno. O PT protocolou um ofício no TRE pedindo que a PRF cumprisse decisão do Tribunal Superior Eleitoral para a não realização de fiscalizações no Estado. Ficou garantido e exposto, que não há nenhum impedimento dos eleitores votarem, garantindo, portanto, que todos poderão exercer o seu direito de voto nesse dia tão importante para o Brasil. Em nota, a PRF se manifestou, afirmando que trabalha com o compromisso de garantir a mobilidade, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias federais brasileiras. Pouco tempo depois do término da votação, as apurações iniciaram. Antes das 8 horas da noite, Luiz Inácio Lula da Silva já era anunciado como o novo presidente do país. No clube da APSF, na zona leste da capital, petistas e simpatizantes iniciaram as comemorações. Graças a Deus, mais uma vez, o povo brasileiro acertou, trazendo de volta para governar o Brasil aquele que foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve em toda a sua história. Mais uma vez o Brasil deve ao Nordeste e ao Piauí a vitória de Lula, presidente do Brasil. Nós tiramos quem precisava tirar, o Bolsonaro, mas os bolsonaristas são compatriotas. Iremos conversar com todos, governar para todos. Brasil com união e com amor e com Lula, presidente do Brasil. A festa continuou até o final da noite, reunindo centenas de pessoas. Elivaldo, e no recado aí do governador eleito é que vai ser um governo para todos, né? E precisa que seja de fato, né? O país ficou dividido ao meio, uma banda lá, com pequena margem favorável ao candidato eleito, Lula, e a outra parte ficou com o presidente que perdeu a eleição. E lógico, com o calor da emoção, é natural que socorra, faz parte da democracia, mas a serenidade é o procedimento recomendado para esse momento de transição de um governo que tem uma conotação política totalmente diferente. Agora, Neyara, eu já vi sorte na política, mas como a do governador eleito, fazia tempo que eu não via, viu? Porque mais sorte, mais importante que a vitória de Lula ontem para Rafael foi a vitória dele próprio no primeiro turno, da forma como venceu, com uma larga vantagem sobre o candidato opositor, o principal candidato opositor. Rafael, ele entra na política, na primeira eleição, vence a eleição e tem uma expectativa de governar com um aliado no Palácio do Planalto, numa eleição duríssima, e consegue esse desafio. Ou seja, ele está agora com a faca e o queijo na mão para pavimentar bem um governo como ele deseja, como ele planejou para o estado do Piauí. Nesse aspecto, o Piauí ganha-se uma enorme vantagem com a vitória de Lula e a vitória de Rafael, porque estão ali do mesmo lado. Não é que o Piauí vai se transformar, quer dizer, num paraíso da noite para o dia, mas do ponto de vista institucional, é muito mais fácil você conduzir um estado com a base econômica frágil, dependente financeiramente do governo federal, com um aliado em Brasília do que com um adversário. Ainda mais da forma como a eleição foi conduzida, onde as partes estavam muito tensionadas. Então, o cenário de Rafael no poder e Bolsonaro no Planalto era o pior possível, não só para Rafael, mas como para o Piauí, de fato. Então, agora sim, o PT, os aliados do PT, o governo que se formará no Piauí, tem aí tudo para desenvolver as ações como planejaram, porque um aliado da forma como será levado à presidência da República, jamais poderia ser. O Piauí dando um percentual aí de votação para o presidente eleito Lula enorme, né? Eu acho que o Lula o maior percentual do país. O Lula tem que botar um escritório aqui no Piauí do governo federal, porque ele teve 2 milhões de votos de maioria. 1 milhão foi aqui no Piauí. É verdade. Então ele tem o dever,
assumindo o país, de ter um olhar diferenciado para o estado do Piauí. É de montar um escritório aqui no Piauí, diminuir burocracia, desenvolver projetos que de fato possam mudar a cara do Estado do ponto de vista econômico, que é isso que o Piauí precisa, de grandes, estruturantes projetos para mudar essa feição econômica, tornar o Estado independente e se inserir nesse contexto regional e nacional de desenvolvimento. Agora o Piauí tem mais uma vez essa oportunidade de um alinhamento político do governo do Estado com o governo federal para virar essa página, para proporcionar o progresso para o Estado. Elivaldo, você acha que o senador Wellington Dias, você acha que ele vai ter um cargo no governo Lula? Olha, de ministério? Bom, prestígio com o presidente Lula ninguém pode questionar, não é? Ontem mesmo ele estava lá na hora da entrevista coletiva, ele foi o primeiro praticamente a ser cumprimentado por Lula, foi o Wellington. Ele votou aqui numa escola na zona leste de Teresina, né? Inclusive na mesma escola que eu voto, e ele dizia ali depois da votação, que foi tranquila ontem, olha, estou indo para São Paulo agora, que vou acompanhar de lá a primeira entrevista a ser concedida pelo presidente Lula, sendo eleito, a previsão era essa, e está lá do lado dele. Agora, o governo Lula, ele não teve assim um cuidado de dar, nos primeiros 2 governos, presença piauiense no primeiro escalão. O piauiense que participou do primeiro escalão foi Marcelo Castro, já no finalzinho do governo Dilma, um ministério importante, que era o Ministério da Saúde. E Luiz Carlos, primeiro Francisco Guedes, depois Luiz Carlos Everton, na Codevasf, no primeiro governo e do segundo governo Lula. E pronto. Agora, há essa expectativa. Agora, Nayara, que para nós é uma disputa pesada, essa dos bastidores, para conseguir emplacar, por mais prestígio que tenha o ex-governador, o senador eleito Wellington Dias, emplacar um ministério robusto do ponto de vista político e administrativo. Mas é essa a expectativa. Ganhará o Piauí se o Wellington Dias ocupar essa posição de destaque no primeiro escalão do futuro governo federal, do governo Lula. Ele tem tudo para isso. Condições políticas, porque é um senador eleito, amizade, prestígio com o presidente eleito, então ele tem todas as ferramentas de emplacar um cargo que seja de fato importante, não para ele pessoalmente, mas sobretudo para o estado do Piauí. E resultado nas urnas, né, para o presidente eleito. Então ele tem tudo. Seria um gesto de gratidão. Lula não faria nada a não ser agradecer o Piauí com uma posição de destaque para o senador eleito Wellington Dias na equipe de governo. Elivaldo, vamos agora ao vivo até a sede do TRE para trazer detalhes dos números da eleição para presidente aqui no estado. A gente vai falar agora com a nossa repórter Débora Radaz, que traz mais informações. Oi, Débora, bom dia, com você. Oi, Nayara, bom dia a você, Elivaldo, e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Vocês falando aí sobre a quantidade de eleitores, né? O Piauí foi mais da metade de votos em todo o país, né? Que o Lula teve, mais de 1 milhão de votos. A gente vai trazer detalhes da quantidade de eleitores, tanto do Piauí, tanto do Brasil, e como esses candidatos, né, se saíram nesse segundo turno. Vamos aos comparecimentos de eleitores aqui no estado. Bom, fazendo uma comparação, no primeiro turno teve 2.115.645 eleitores, que resulta aí em torno de 82,31%. No segundo turno, 2.083.689 eleitores, resultando a 81,26%, aí menos de 1,5% de comparecimento de eleitores aqui no estado. Mas também a gente teve um aumento de abstenção de 2%. Quase 500 mil pessoas não votaram no Piauí aqui nesse segundo turno. É como se a cada 4 eleitores aptos a votar, uma não comparecesse às urnas. Vamos aos números, né, aqui da abstenção no Piauí. No primeiro turno, foram 454.788 eleitores, aí resultando a 17,69%. No segundo turno, 481.723 eleitores, 18,74%, menos 1,5% também. Bom, a diferença entre os candidatos foi menor, né, que no primeiro turno, mas foi mais significativa também do que o primeiro. O Piauí deu mais da metade de votos, né, de todo o Brasil, né, que o Lula teve. 2 milhões de votos na maioria e 1 milhão aqui vieram do Piauí. Vamos ao resultado, né? Como ficou essa quantidade de eleitores aí entre Lula e Bolsonaro no Piauí. No primeiro turno foram 1.600.000
111.111 votos de diferença. Já no segundo turno, 1.084.318 votos de diferença. E o comparecimento, né, desses eleitores no Brasil. No primeiro turno foram 123.682.372 eleitores, resultando em 79,5%. Já no segundo turno, 124.252.726 eleitores, resultando 79,41%. Já as abstenções, né? A abstenção dos eleitores no Brasil. No primeiro turno foram 32.771.639 eleitores, resultando 20,94%. Já no segundo turno, 32.200.558 eleitores. Aí você está acompanhando 20,59%. E no Brasil, né, a quantidade de votos no primeiro turno foi 6.187.159 votos de diferença. No segundo turno, 2.139.645 votos de diferença. Neyara, Elivaldo, esses são os números, né, de eleitores que compareceram às urnas no Piauí, no Brasil e também as abstenções. Eu volto com vocês.